Beleza, então vamos começar agora a nossa quarta rodada para o nosso curso de 1000 questões para o oficial de justiça. E o tópico de hoje é a parte da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, tá? Então eu separei para vocês algumas questões, tá? Nós temos pouquíssimas questões. Diga-se de verdade, eu achei somente 11 questões da parte então que fala sobre servidores públicos dentro da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. Aqui eu separei 10, porque uma delas aproveitava somente uma alternativa, que era a letra C, tá? Então aqui eu tenho as 10 questões, as últimas 10 questões que eu achei no mercado sobre a parte de servidores públicos civis. Existem outras questões da Constituição Estadual, mas aí são relacionadas a outros temas da Constituição Estadual, não sobre servidores, ok? Bom, este assunto aqui da Constituição, ele é um assunto muito tranquilo, da Constituição Estadual. Tanto é que no material de vocês, depois das questões, vocês têm o trecho, né, a parte da Constituição Estadual do que tange a servidores públicos. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena ler os artigos. E saliento para vocês, olha só, o perfil da banca de vocês é ipsis literis o que está na Constituição Estadual. Não adianta ficar procurando pelo em ovo de galinha que não vai achar. Ah, mas a Constituição Federal diz isso. Ah, mas... Não. A banca vai cobrar exatamente o texto da lei da Constituição Estadual. Tá certo? Então, muito cuidado com isso. E hoje nós veremos aqui nessa situação. Mais ainda, das 10 questões que eu separei para vocês, algumas são semelhantes em quase todas as alternativas. Muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Tá certo? Então eu deixei para que vocês possam ver qual é o perfil do mercado em que eles batem exatamente na mesma coisa, tá? Então a parte da Constituição Estadual é uma parte que tem que gabaritar e dá para gabaritar a parte então do que tange a servidores públicos. Vamos então à primeira questão que nós temos. Ela diz assim: a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul estabelece normas referentes aos servidores públicos civis. Acerca dessas normas, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Dentre os direitos dos servidores públicos civis do Estado, está o da irredutibilidade dos vencimentos e salários. E isso está previsto na Constituição Estadual, sim. Veja que ele não fez ressalva, salvo no caso do teto constitucional previsto na Constituição Federal do artigo 37, inciso 11. Ele não fez essa ressalva, tá? E, portanto, aqui nós vamos seguir exatamente a linha do que diz o inciso 2º do artigo 29 da Constituição Estadual. São direitos de irredutibilidade, de vencimento ou salários. Não fez ressalva, portanto, a alternativa está correta. Mas eu quero a errada. Letra B. Os cargos em comissão criados por lei, em número e em remuneração certos, com atribuições definidas de direção, chefia e assessoramento. Já falamos sobre essa questão do cargo de direção, de assessoramento, de chefia, que são os cargos em comissão. Eu desenhei para vocês aqui no quadro, inclusive. São de livre nomeação, perfeito, e exoneração. Mas vejam cuidado, ó. Além de serem organizados em carreira. Não, olha só, meus queridos, nós montamos aqui um gráfico, né, a respeito disso, sobre cargos públicos. Cargos públicos. E cargos públicos divididos em duas espécies. Lembra disso? Olha só, o cargo de provimento efetivo, aquele que faz concurso, e para fazer concurso, ele vai ter depois algumas prerrogativas e o cargo em comissão. Este cargo de provimento efetivo, ele faz concurso, então o provimento dele, uma das condições do provimento dele é que ele faça concurso. Uma das condições é que ele faça concurso. A forma de prover o cargo é nomear, que é a chamada nomeação originária. A forma de prover um cargo em comissão, também é a nomeação. Também é a nomeação. Só que para fazer essa nomeação, eu não preciso de concurso. Eu não preciso do concurso para fazer a nomeação do cargo em provimento em comissão. Tanto é que este aqui, cargo efetivo, uma vez nomeado porque ele fez concurso, ele será organizado em... Deixa eu anotar aqui, ficou um garrancho. Em
carreira. Ele terá direito à promoção. Este aqui, ele não tem direito à promoção e o cargo em comissão não é organizado em carreira. Portanto, já é a alternativa incorreta, porque o cargo em comissão não é organizado em carreira. E isso você vai encontrar lá no seu artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Estadual. Os cargos em comissão não serão organizados em carreira. Perfeito? Depois, letra C. Lei complementar estabelecerá os critérios objetivos de classificação dos cargos públicos de todos os poderes, de modo a garantir a isonomia de vencimentos. Perfeito. No âmbito estadual do Rio Grande do Sul, essa atribuição para critérios objetivos ficou ao encargo de leis complementares. Assim como o Estatuto Estadual do Rio Grande do Sul dos Servidores Civis, que é a Lei 10.098, também é uma lei complementar. Eu sei que muitos estão acostumados, às vezes, no âmbito federal, que lá no âmbito federal é a Lei 8112, que é uma lei ordinária dos servidores públicos federais. Não, no âmbito estadual aqui do Rio Grande do Sul, tem muita coisa que é pela lei complementar. Então não se assuste, tá? Está correto o artigo, a letra C, e o nosso fundamento está no artigo 31 da Constituição Estadual. Lei complementar vai estabelecer os critérios objetivos de classificação. Beleza, tá? Letra D. Os critérios de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor o seu poder aquisitivo. Aqui poderia gerar até uma certa dúvida, né, em relação ao que diz a Constituição Federal. Eu só vou desligar o ar aqui no que diz a Constituição Federal de 88. E ó, lembra que eu falei para vocês, o perfil das bancas aqui e o perfil da nossa banca que vai realizar o concurso é copiar ipsis literis o que está na Constituição Federal, na Constituição Estadual. Veja que essa questão é da Fundatec de 2017 e eles pegaram exatamente a redação do artigo da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e isso aqui está correto para repor o seu poder aquisitivo. Tá certo? Então cuidado, porque lá o artigo 33, parágrafo 2º da Constituição Estadual diz que o índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor o seu poder aquisitivo. Ninguém falou aqui em que deve acompanhar a inflação, que deve acompanhar o reajuste do salário mínimo, ninguém falou nada disso, tá? Portanto, essa aqui está correta. Letra E. É vedado atribuir aos servidores da administração pública qualquer gratificação de equivalência superior à sua remuneração. Mas é claro, se eu fosse ter uma gratificação maior do que a minha remuneração, eu vou querer viver só da gratificação, fixada para os cargos ou funções de confiança criados em lei. Além também de ser vedada a participação do produto de arrecadação de multas, inclusive da dívida ativa. Tá? Então aqui é a conjunção de dois pontos da nossa Constituição, que é o artigo 33, parágrafo 5º e parágrafo 6º. Eu não posso criar gratificações superiores ao valor da remuneração. Beleza, não posso. Também não posso pagar participação no produto da arrecadação de multas, inclusive de dívidas ativas. Nossa, senão teria gente ali, ó, na canetinha todo dia multando para ganhar mais, tá? Então isso aqui não é possível, é vedado. Tem previsão legal no artigo 33 da Constituição Estadual e, portanto, a questão errada, incorreta, é a letra B de Brasil. Tá aqui, tá? Letra B de Brasil. Lembra que eu falei para você? Ó, cuida para não misturar com a Constituição Federal. Vamos para a próxima questão, questão de número 2. A primeira questão era para médico, né, legista, e a segunda aqui para perito criminal. Mais uma vez, então, vem a Constituição Estadual, eles só embaralharam, né, a alternativa, mas praticamente é as mesmas respostas. Olha só, ele quer incorreta. Dentre os direitos dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul, está a indutibilidade de vencimento de salários, beleza, já falamos sobre isso. Os cargos em comissão criados por lei em número e com remuneração certos e com atribuições definidas de direção, chefia, assessoramento são de livre nomeação, aqui correto. E livre exoneração, também correto. Além de serem organizados em carreira, aqui está o erro, eles não são organizados em carreira. Lei complementar estabelecerá os critérios objetivos, novamente lei complementar, tá?
para a classificação de cargos públicos de todos os poderes, de modo a garantir a isonomia de vencimento. Beleza? Está correto. O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor o seu poder aquisitivo. Também está correto. E é vedado atribuir aos servidores da administração qualquer gratificação de equivalência à remuneração fixada para os cargos e funções de confiança criadas, além de ser também vedado a participação de produtos de arrecadação de multas, inclusive de dívida ativa. Embora para cargos diferentes a questão é igual, foi igual para isso, tá? Como eu falei para vocês, nós temos poucas questões no mercado sobre esse assunto, tá? Inclusive algumas delas extremamente semelhantes. Portanto, aqui também é letra B de Brasil. Perfeito? Vamos lá, questão de número 3. Questão de número 3. A questão de número 3 ela é bem interessante, tá? Ela diz assim: considere as afirmações a seguir tendo em vista as disposições da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. Ponto. 3 itens. Primeiro, o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e fundações públicas será, olha só, único e estabelecido pela CLT. Não, olha só. Bem da verdade, aqui no estado do Rio Grande do Sul, assim como em vários outros estados e assim como também no âmbito federal, nós adotamos o regime jurídico único estatutário. Tanto é que nós temos o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Rio Grande do Sul, que é a Lei 10.098. O que acontece? Lá por força do artigo 39 da Constituição Federal de 88, e aqui vem o fundamento legal para isso, né? Estabeleceu-se o chamado regime jurídico único dos servidores, em que a administração tem o poder de escolher qual regime vai fixar para os seus servidores. E aí então nós temos dois regimes. Nós temos o regime jurídico único estatutário, e nós temos outro regime jurídico único chamado regime jurídico seletista. A administração teve a oportunidade de escolher num determinado momento se queria ou o estatutário ou o seletista. No Rio Grande do Sul, adotaram o regime estatutário. É o regime jurídico único dos servidores do Rio Grande do Sul, da administração direta, das autarquias e das fundações públicas, estabelecido por um estatuto. Portanto, o item 1 está errado, tá? Se você olhar o artigo 30 da Constituição Estadual, vai dizer que o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado, autarquias e fundações públicas, será o único e estabelecido em estatuto, através de lei complementar, Lei 10.098, observados os princípios e normas da Constituição Federal e dessa Constituição. Beleza? Artigo 30. 2. Lei complementar de iniciativa do Poder Judiciário. Está dizendo que o Judiciário vai iniciar uma lei complementar e estabelecerá os critérios objetivos de classificação dos cargos públicos do poder. Aqui até poderia levar você quase que a um erro, né? Porque se o concurso, nesse caso, foi para assessor jurídico do TJ, a pessoa pensa, tá, então é o próprio Poder Judiciário TJ que vai criar essa situação. E aí veja o que diz o artigo 31 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. Lei complementar estabelecerá os critérios objetivos de classificação dos cargos públicos de todos os poderes. De todos os poderes, de modo a garantir a isonomia de vencimentos. Veja que não é de um único poder, a questão afirma que de cargos públicos do poder, que seria do Poder Judiciário, e não de todos os poderes. Portanto, o item 2 está errado. Artigo 31. Tá? 3. As carreiras em qualquer dos poderes serão organizadas de modo a favorecer o acesso generalizado aos cargos públicos. E aqui está correto. Por quê? Quando a gente fala acesso generalizado, é como se fosse atender um princípio da universalidade. Olha,
para todo e qualquer pessoa que atenda os requisitos estabelecidos em lei terão acesso aos cargos públicos. Então, as carreiras, essas carreiras que nós estávamos falando ali um pouquinho anterior, independente do poder, ou seja, em qualquer dos poderes legislativo, executivo e judiciário, serão organizados de forma a atender o acesso generalizado. Por isso que nós temos a cota em todos os poderes para concursos públicos. Nós temos as vagas reservadas para deficientes, nós temos as vagas reservadas para os negros e os pardos nos termos da lei, Estatuto da Igualdade Racial, tá? E, portanto, o item 3 está correto. Sendo assim, se o 1 está errado, o 2 está errado, sobra para nós, então, somente a alternativa letra C, C de Canadá. Ok? Aqui é um ponto da matéria que não dá para errar. Vamos na questão número 4, uma questão de 2016, e pede para marcar a alternativa correta. Letra A. Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário poderão ser superiores aos cargos dos demais poderes. Bom, já começa pelo erro, né? Não poderão ser superiores. E veja que o artigo 33 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul diz que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo, que é o tio Ivo Sartori, e do Poder Judiciário não poderão, vou fazer correção, do Poder Legislativo, Assembleia Legislativa, e o do Poder Judiciário, feita a correção, não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo do tio Ivo Sartori. Agora ficou correto, tá certo? Vamos de novo? Os vencimentos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos ao Poder Executivo. Tá? Veja que falou vencimento, não falou em remuneração. Ele falou em vencimento, tá certo? Cuidado, tá? Porque vencimento é aquela parcela fixa, fixada em lei. A remuneração é a somatória do vencimento mais as gratificações. Beleza? A resposta da letra A está no artigo 33. Letra B. O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores poderá, em casos excepcionais, ser inferior ao necessário para repor o seu poder aquisitivo. Veja aqui, ó, uma questão anterior que nós vimos, que era de 2017, perguntou a mesma coisa. Essa questão é de 2016 e perguntou também a mesma coisa. Veja que a letra B está dizendo que em casos excepcionais poderá ser inferior ao necessário ao repor o seu poder aquisitivo. Está errado. O artigo 33, parágrafo 2º da Constituição Estadual vai dizer: o índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor o seu poder aquisitivo, ponto. E não trouxe nenhum tipo de ressalva, não trouxe ressalva. Portanto, a letra B está errada. Letra C. Somente o tempo de serviço federal prestado à administração pública direta e indireta, inclusive fundações públicas, será computado integralmente para fins de gratificações adicionais por tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade. E aí eu pergunto então, e os demais tempos de serviço, estadual e municipal? De repente você era um servidor público de Canoas, um servidor público de Santa Maria, que é o município. De repente você era um servidor público do estado de Santa Catarina. Esse tempo você perde para fins de aposentadoria, para fins de tempo de serviço, para fins de disponibilidade? Claro que não, tá? Então, tanto é que o artigo 37 da Constituição do Estado diz que o tempo de serviço público federal, estadual e municipal serão contados para efeitos de aposentadoria, tempo de serviço e disponibilidade. Portanto, errado. Letra D. Os servidores estaduais somente serão indicados para participar em cursos de especialização ou capacitação técnica profissional no Estado, no país ou no exterior, com custos para o poder público. Ou seja, eu estou mandando você para fora do Estado, se é o país, para fora do país, que é no exterior, ou dentro do Estado, às custas do Rio Grande do Sul, quando houver correlação entre o conteúdo programático de tais cursos e as atribuições do cargo ou função exercidos. Imagina só, de repente você, é oficial de justiça, tem um tempo livre e resolve fazer faculdade de psicologia, que é entender a cabeça do ser humano.
Aí vai ter o quê? Vai ter um mestrado, você se inscreve num mestrado em Psicologia Analítica, não sei das quantas, lá na Espanha. Aí você diz para o Estado, olha só, manda para lá, eu quero fazer um mestrado na Espanha sobre Psicologia Analítica, não sei das quantas. Tá, mas o que isso tem a ver com o seu cargo de oficial de justiça? Não tem nada a ver. É claro que o Estado não vai pagar isso para você. Então tem que haver correlação com as atividades, tá? Se você é um servidor que trabalha na área de licitações, legal mandar você fazer um curso de licitações, um curso de pregoeiro. Se você trabalha na parte de oficial de justiça, execução de mandados na vara da fazenda, legal mandar fazer um curso na área da fazenda, tá? Então, a letra D está correto, é o que prega o artigo 34 da Constituição Estadual. Bora, letra E. O servidor poderá ser diretor, poderá ser diretor ou integrar conselho de empresas fornecedoras ou prestadoras de serviço ou que realizem qualquer modalidade de contrato com o Estado. Meu Deus do céu, olha só. Imagina se o servidor ele é diretor de uma empresa e essa empresa ao mesmo tempo celebra um contrato com o Estado. É claro que ele vai se beneficiar se ele é servidor do Estado, ele vai direcionar a licitação para a sua empresa, desde que isso não prejudique a prestação de serviço junto ao órgão público. Pessoal, o princípio da impessoalidade, não pode, tá? Isso você vai encontrar no artigo 44 da Constituição Estadual. Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresas fornecedoras ou prestadoras de serviço. Tá certo? Nenhum. Barbadinha? Portanto, aqui para nós, letra D de Dinamarca. D de Dinamarca. Questão número 5. Vamos para a questão número 5. Questão número 5, uma questão que foi para o concurso de contador de 2016, e vocês vão perceber como são parecidas, né? Considere as afirmações a seguir, tendo em vista as disposições da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. O regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e fundações públicas, será o único. Já falamos aqui, né? Será o único. E estabelecido pela CLT. Errado. Ele será estatuto. 2. Lei complementar de iniciativa do Poder Judiciário estabelecerá os critérios objetivos de classificação dos cargos públicos do Poder. Errado. A lei complementar vai fixar critérios objetivos para todos os cargos. 3. As carreiras em qualquer dos poderes serão organizadas de modo a favorecer o acesso generalizado aos cargos públicos. Beleza, falamos sobre as cotas. Portanto, aqui, mesmo que em anos diferentes, para cargos diferentes, letra C. Eles copiaram a questão. Tá certo? Então, cuidado, porque aqui nós temos já um parâmetro do que vem pela frente. 6. Para cargo de contador, assinale a assertiva correta. Olha só. Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário poderão ser superiores aos demais cargos, aos demais poderes. Vejam que eles só trocaram, né, um pouquinho. O que nós vimos? Que os vencimentos do Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores ao do tio Ivo. Gravem assim, que é o Poder Executivo, tá? Do tio Ivo, governador Ivo Sartori, né? Então, só deixo aqui, beleza? Do tio Ivo, tá? Fundamento da letra A, nós vamos encontrar então no artigo 33 da Constituição do Estado. B. O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores poderá, em casos excepcionais, ser inferior ao necessário para repor o seu poder aquisitivo. Novamente, eles copiaram o mesmo artigo, tá? Não existe casos excepcionais no artigo 33, parágrafo 2º. Não existe exceção, portanto não pode. Letra C. Somente o tempo de serviço federal prestado à administração pública direta e indireta, inclusive fundações públicas, será computado integralmente para fins de gratificações e adicionais por tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade. Falamos que, além do tempo de serviço federal, nós temos o tempo de serviço estadual e o tempo de serviço municipal, portanto, errado. Letra D. Os servidores estaduais somente serão indicados para participar de cursos de especialização ou capacitação técnica no Estado, no país ou no exterior, com custo para o poder público quando houver correlação entre o conteúdo programático e tais cursos com atribuições do cargo e função. Beleza? Acabei de falar para vocês do cargo de oficial de justiça, em que a pessoa faz lá, querendo fazer um mestrado de psicologia na Espanha, tá? Errado. E letra E.
O servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresas fornecedoras ou prestadoras de serviço. O que novamente, né, impede que a pessoa faça isso, porque nós teremos a ofensa do princípio da impessoalidade. Veja então que somente aí a alternativa letra A que eles mudaram um pouquinho e, portanto, o gabarito aqui tem que ser a letra D de Dinamarca, tá certo? Letra D de Dinamarca. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, não, é praticamente igual, né? Só os cargos são diferentes. Só os cargos são diferentes. Beleza. Não tenho muito o que inventar, porque os artigos do que tange a servidores públicos na Constituição Estadual são poucos artigos, a gente não tem o que fazer. Realmente é muito pouco, por isso dá para gabaritar essa parte. Vamos então agora para uma questão numa prova de contabilidade, assessor em contabilidade 2015 aqui do Estado, que diz o seguinte: relativamente aos servidores públicos civis, nos termos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação incorreta. Incorreta. Letra A. Os cargos em comissão são de livre nomeação. Sim. E de livre exoneração. Também. Observados os requisitos gerais de provimentos em cargos estaduais. E agora? Ele está dizendo, ó, quer ser um cargo em CC? Sim. Livre nomeação, livre exoneração. Veja o que diz o artigo 32 da Constituição do Estado. Os cargos em comissão, criados por lei, em número e com remuneração, certos e com atribuições definidas de direção, chefia ou assessoramento, são de livre nomeação e livre exoneração, observados os requisitos gerais de provimentos em cargos estaduais. O que são os requisitos gerais? Idade mínima para assumir um cargo, capacidade física, capacidade mental, correlação da escolaridade com o cargo. De repente, se é um cargo de CC, assessor jurídico, tem que ter formação jurídica em direito, tá? Então, são os demais requisitos. Beleza? Está correto. Letra A é o artigo 32 da Constituição do Estado. Letra B. A lei poderá estabelecer, a par dos gerais, requisitos específicos de escolaridade, habilitação profissional, saúde e outros para investidura em cargos em comissão. Acabei de falar para você. Então, para cargos em comissão, se for um assessor jurídico, requisito, formação em direito. Se for lá um assessor de perito técnico, não sei das quantas, tem que ter o curso de perícia. Então, a lei pode estabelecer, além dos critérios gerais, da idade mínima, capacidade física, capacidade mental, outros requisitos. Veja que a questão ela quer a incorreta. Então, letra A está certo, letra B também está certo. E o fundamento é artigo 32, parágrafo 2º. Letra C. As carreiras em qualquer dos poderes serão organizadas de modo a favorecer o acesso generalizado aos cargos públicos. É a terceira vez que aparece o artigo 31, parágrafo 2º. Em anos diferentes, em concursos diferentes para cargos diferentes. Meu Deus do céu, olha só, dá para gabaritar essa parte, são poucos artigos, eles estão repetindo porque não tem o que fazer. E isso aqui está correto. Letra D. É vedada a participação dos servidores públicos no produto da arrecadação de multas, inclusive da dívida ativa. Veja que eles já pegaram só uma partezinha. Numa questão anterior eles somaram, né, várias partes. Aqui pegaram só uma partezinha lá do parágrafo 6º do artigo 33. É vedada a participação de servidores públicos no produto de arrecadação de multas, inclusive de dívida ativa. Também está certo. E letra E, o servidor público será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade com proventos integrais. Tá totalmente errada essa questão. Primeiro, porque fala que ele será aposentado compulsoriamente com proventos integrais, quando na verdade são os proventos proporcionais. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, e vamos anotar aqui, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul não foi alterada, olha só, não foi alterada no ponto aposentadoria. Olha o que eu vou falar para vocês. O artigo 38, inciso 3º, inciso 2º, melhor dizendo, o artigo 38
inciso 2º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, 38, inciso 2º, não foi alterada com a mudança da Constituição Estadual, melhor dizendo, não foi alterada com a mudança da Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88 foi alterada no ponto aposentadoria compulsória, lá no seu artigo 40 da Constituição Federal. Lá na Constituição Federal diz que a aposentadoria compulsória dar-se-á aos 70 anos de idade compulsória com proventos proporcionais ou, e aqui vem a alteração, ou aos 75 anos de idade na forma da lei complementar. Esta lei complementar já existe, tá certo? E ela se aplica também aos estados e aos municípios. Portanto, hoje, os servidores do estado do Rio Grande do Sul, assim como os demais estados, os servidores vão se aposentar compulsoriamente aos 75 anos de idade, de forma proporcional, porque essa regra se aplica à Constituição Estadual. Porém, aqui quando veio a questão, ela disse, nos termos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. E de acordo com os termos da redação da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, no artigo 38, inciso 2, o servidor público será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. E essa aqui, então, era a alternativa incorreta. Então, cuidado, paradigma. Se falar Constituição do Estado, segue a redação da Constituição do Estado. Beleza? Questão de número 8, diz o seguinte. Relativamente aos direitos dos servidores públicos civis previstos na Constituição do Estado, assinale a afirmação incorreta. Veja que agora é para outro cargo, tá? O vencimento básico ou o salário básico nunca será inferior ao salário mínimo fixado pela União para trabalhadores urbanos ou rurais. Mesmo que você não soubesse e não lesse a Constituição sobre isso, você consegue até responder por indução, né? A remuneração, e olha só, o vencimento básico e o salário básico. E aí o que acontece? Na Constituição Estadual, no artigo 29, o primeiro inciso diz: são direito dos servidores. Vencimento básico ou salário básico nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União. Portanto, isso aqui está correto no artigo 29. Letra B. A remuneração do trabalho noturno somente será superior à do diurno se a atividade desenvolvida for penosa, insalubre ou perigosa. Não. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, no artigo 29, inciso 4, diz: são direito dos servidores. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Ponto e vírgula. Ponto. Ele não falou somente será superior se estiver numa atividade penosa, insalubre ou perigosa. Tá? Então, letra B está errada. Letra C. Os riscos inerentes ao trabalho serão reduzidos por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Enquanto eu estava falando, estava pensando, né? Está correto, os riscos inerentes ao trabalho serão reduzidos por meio de normas de saúde. Vamos normatizar para diminuir os riscos. Mas a higiene e segurança está correto lá no artigo 29, inciso 13 da Constituição Estadual. São proibidas as diferenças de remuneração de exercício de função e de critérios de admissão por motivos de sexo, cor ou estado civil. Nossa, isso aí tranquilo, né? Hoje nós não podemos criar essa diferença em relação ao sexo, em relação à cor e nem ao estado civil. Isso está previsto também lá no artigo 29, inciso 14, que fala a proibição da diferença de remuneração, de exercício de funções, critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. E ao final, o servidor tem direito a repouso semanal remunerado, vírgula, preferencialmente ao domingo. Talvez alguns pudessem estranhar o preferencialmente, tá?
mas está correto, preferencialmente está previsto no artigo 29, inciso 7º da Constituição do Estado, que é exatamente igual ao que diz a Constituição Federal. Portanto, letra B de Brasil, tá? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, questão de número 9. Essa questão número 9 bem interessante, diz o seguinte: assinale a alternativa incorreta, de acordo com a Constituição Estadual. O tempo de serviço público federal, e veja que essa questão é de 2014, para o cargo de analista de sistema. Nós começamos com questão de 2017, já estamos em 2014. O tempo de serviço público federal, estadual, municipal, prestado à administração pública federal, ou melhor dizendo, a administração pública direta e indireta, inclusive fundações públicas, será computado integralmente para fins de gratificações adicionais por tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade. Beleza. Veja, ó, foram bancas diferentes, se não me engano a outra era a Fundatec, essa aqui é a FAURGS, e anos diferentes eles cobraram a mesma coisa, tá? Isso está previsto lá no artigo 37, mais uma vez o artigo 37 caiu em prova, e está correto. Letra B. É assegurado aos servidores da administração direta e indireta o atendimento gratuito de seus filhos e dependentes de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas na forma da lei. Cuidado, tá? Porque o artigo 43 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul garante ainda de 0 a 6. Professor, mas lá na Constituição Federal de 88, nessa aqui, é de 0 a 5. Isso aqui não é inconstitucional? Não, porque eu estou garantindo para mais, eu não estou retirando direito, eu estou ampliando direito. Então é possível. Portanto, letra B, no artigo 43 da Constituição do Estado, está perfeitamente correto. De 0 a 6 na Constituição Estadual, se for na Federal, de 0 a 5. Letra C. A lei assegurará ao servidor que por um quinquênio completo não houver interrompido a prestação de serviço ao Estado e revelar a assiduidade, garantirá uma licença-prêmio de 6 meses, que em hipótese alguma poderá ser convertida, em tempo dobrado de serviço. Quando a gente vai lá para a letra C, quando a gente vai para o artigo 43, parágrafo 4º da Constituição do Estado, diz exatamente ao contrário. Diz assim, ó: a lei assegurará ao servidor que, por um quinquênio, 5 anos completos, não houver interrompido a prestação de serviço ao Estado e revelar a assiduidade, garantirá uma licença-prêmio de 3 meses, que pode ser convertida em tempo dobrado de serviço para os efeitos nela previstos. Então aqui fala licença-prêmio de 6 meses, quando na verdade são 3 meses. A Constituição ainda diz que pode ser contado em tempo dobrado de serviço. Professor, mas a Constituição Federal não diz, melhor dizendo, a Constituição Federal diz que não será admitido tempo ficto para efeitos de contribuição disso, tá? Que eu falei para vocês, a banca vai cobrar a redação ipsis literis da lei. Aqui ele está cobrando a redação igual da Constituição do Estado. E, portanto, a letra C está errada, em virtude dos 6 meses, e na questão, então, apenas dos 6 meses, tá? Ok? Letra D. As gratificações e adicionais por tempo de serviço serão asseguradas a todos os servidores estaduais. E reger-se-ão por critérios uniformes quanto à incidência, ao número e às condições de aquisição na forma da lei, tá? Então, quando você vai para a letra D, você vai encontrar um fundamento lá no seu artigo 33, parágrafo 3º, que tecnicamente está correto. Tanto as gratificações quanto as adicionais por tempo de serviço serão asseguradas a todos os servidores, desde que eles obedeçam os requisitos previstos na lei, e aí terão a sua incidência. Portanto, correto. Letra E. Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho da empresa, fornecedoras ou prestadoras de serviço, ou que realizem qualquer modalidade de contrato com o Estado sob pena de demissão do serviço público. Olha só, perfeito. Já é mais uma vez que caiu. A questão de 2014, caiu 2016, caiu 2017, igual à redação do artigo 44 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Portanto, letra C é a alternativa incorreta. Vamos para a questão de número 10, uma questão que poderia causar uma certa estranheza para quem não conhece
à Constituição Estadual. Eu separei esse artigo para vocês, que é o artigo 20, ele não está originalmente previsto no antigo edital, mas como se tratava da questão da investidura de cargos dentro da Constituição do Estado, eu achei importante colocar para você, tá? Não está no edital antigo, achei importante botar agora porque é bem pertinente. O artigo 20 da Constituição do Estado estabelece que a investidura em cargos ou empregos públicos, assim como a admissão de empregados na administração direta em empresas subsidiárias, dependerão de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. O que ele está dizendo aqui no artigo 20? Se for servidor estatutário, provas com concurso; se for empregados públicos do Estado do Rio Grande do Sul, concurso público de provas ou provas e títulos, tá? Então, investidura para cargos públicos ou empregos públicos. Ressalvadas as nomeações para cargos de provimento em comissão, porque os cargos de provimento de comissão são de livre nomeação e de livre exoneração. Beleza, tá? Você tem que estar seguro já na quarta rodada, sabendo a diferença de cargo em comissão e cargo em provimento efetivo. Segundo o referido dispositivo legal do artigo 20, os pontos correspondentes aos títulos na hora de fazer o concurso não poderão somar mais de tantos por cento do total dos pontos do concurso. Veja bem, se eu quero fazer um concurso público, eu quero medir, eu quero quantificar o conhecimento técnico da pessoa na prova do concurso. É claro que depois eu vou ter os títulos, mestrado, doutorado, especialização, qualificação, e aí eu vou somar esses pontos entre a prova de português, matemática, informática, direito administrativo e tal, com os títulos. A somatória dos pontos aqui dos nossos títulos, olha só, tem uma limitação que tem lá no parágrafo 2º. Os pontos correspondentes aos títulos não poderão somar mais de 25% dos pontos do total do concurso. Então, a somatória desses pontos dos títulos de mestrado, doutorado, especialização, não pode ser maior do que 25% do total dos pontos do concurso. Para evitar, de repente, aquela questão, não, eu vou fazer concurso e tal, e depois nos títulos lá eu disparo lá para frente, tá? Então, no Estado do Rio Grande do Sul, limitação máxima 25%, portanto, alternativa a letra A de Argentina. Tá certo? Meus queridos, espero que vocês tenham gostado da quarta rodada. Ela é uma rodada bem mais tranquila e ela sinaliza uma única coisa para a gente. Da parte da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, não tem como não gabaritar. Basta ler os artigos que eu separei para vocês aí no seu material em anexo, ler mais de uma vez, mais de uma vez, mais de uma vez, mais de uma vez, e com absoluta certeza, se cair uma questão na prova, você tem condições de gabaritar a parte da Constituição Estadual. Eu estou dando caminho para você. Essa parte, quando cai em prova, você pode gabaritar. Quem não ler a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, quem não estudar muito bem ela, vai errar a questão com absoluta certeza. E aguardo vocês na próxima rodada, na quinta rodada, se Deus quiser. Forte abraço, até mais.